Pronto. Boa noite, gente. Como eu acabei de falar, meu nome é Loverneck, sou gerente do programa da Operação POP no Climate Reality Brasil. E explicando bem rapidamente sobre o que é o programa, lembrando, como o Thaleson já disse, que essa sessão não é para tirar dúvidas sobre o programa em si. A gente não vai responder perguntas sobre isso hoje, ele vai ser direcionado para a semana que vem, que a gente vai ter outra sessão de tirar dúvidas. Hoje é voltado exclusivamente para como construir um currículo e carta de motivação. Falando rapidamente sobre o Climate Reality, o Climate Reality é uma organização internacional que foi fundada em 2006 pelo Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e a gente tem a missão de promover a ação climática ao redor do mundo. Desde 2014 a gente está no Brasil, somos representados aqui pelo Centro Brasil no Clima, e a gente realiza desde o ano passado o projeto Operação COP, Jovens Embaixadores pelo Clima. Esse foi um projeto que teve início originalmente na América Latina, na nossa filial latino-americana, e o intuito do programa é formar a próxima geração de líderes em temáticas de mudanças climáticas. A gente tem aqui não só como intuito de formar próximos diplomatas ou próximos chefes de negociação, mas também líderes empresariais, diretores de ONGs, institutos, think tanks, membros de governos ou na área comercial. Nosso intuito, para além de dar um conhecimento para vocês sobre o que é o regime internacional de mudanças climáticas, como se faz de negociação climática e diplomacia climática a nível internacional, é também capacitar vocês para conseguirem atuar nessas negociações, terem uma experiência internacional e, principalmente, fazerem parte de uma rede que vai guiá-los no futuro. Resumindo rapidamente o programa, em como ele vai funcionar, nós vamos ter duas fases principais. A primeira fase é a atual, que vocês estão se inscrevendo, que é a primeira fase, que é o processo seletivo 1, onde nós vamos selecionar 50 jovens para participarem de um treinamento de 3 meses, de forma intensiva, em temáticas de relações internacionais, diplomacia e mudanças climáticas. Com vários palestrantes incríveis e professores que vocês ainda vão conhecer, e a gente vai divulgar já já. Depois desses 3 meses, vocês vão passar por um segundo processo seletivo, onde 10 jovens serão selecionados para passar por 3 meses de mentoria junto ao governo federal brasileiro. Nós ainda vamos divulgar os ministérios que serão feitas essa parceria. No ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer essa parceria com o Ministério das Relações Exteriores, com a Divisão de Ação Climática. E durante esses 3 meses, vocês vão ter contato próximo com servidores públicos do governo, ter workshops exclusivos com algumas outras organizações internacionais. O ano passado nós tivemos com a Universidade Harvard nos Estados Unidos. E, por fim, nós iremos tentar garantir a possibilidade desses 10 jovens selecionados participarem da COP. Mas a gente relembra que essa participação não é garantida e depende da capacidade de arrecadação de fundos. A gente entende que a participação na COP é extremamente cara e pode ser que não seja possível levar todos os jovens ou nenhum. Então, o principal é entender isso. São duas fases. Uma de 50 jovens selecionados, que é o que está acontecendo agora, e depois o segundo processo seletivo interno. Para mais detalhes sobre inscrição, documentos requisitados, etc., só acessar o nosso edital, que está no link da nossa descrição do Instagram, no nosso site. E lembrando que a faixa etária é para jovens entre 18 e 30 anos que estejam na graduação ou recém-formados. Nosso intuito com isso é realmente dar uma oportunidade para esses jovens conseguirem acessar o mercado de trabalho, ter uma experiência profissional única e principalmente conseguir transformar a vida desses jovens que muitas vezes não teriam outras oportunidades. Com isso eu passo de novo para o Thaleson, para a gente dar prosseguimento, e eu estou sempre à disposição, qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Obrigado, Luan. Gente, boa noite mais uma vez. Desculpa que eu caí, eu fiquei até desnorteado e que nem me apresentei direito para vocês. Eu sou Thaleson Corrêa e eu atuo aqui no Climate como analista de educação, ajudando aqui, colaborando nos programas de educação climática da organização. E sem mais delongas, eu só queria dar algumas instruções para vocês. A gente pede para que todo mundo mantenha os microfones desligados, tá? Podem abrir as câmeras de vocês, a gente gosta de ver vocês, assim, tá? Todo mundo tá com a câmera fechada, mas quem quiser abrir, é legal a gente saber que vocês estão aí. Vocês não só ligarem aqui, mas pode lavar uma louça, pode fazer uma janta também, mas vem para cá com a gente, abre a câmera que a gente gosta de ver vocês. E perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, manda a pergunta no chat. Mas antes de você escrever a sua pergunta, você escreve a palavra pergunta, dois pontos, e escreve a sua pergunta. Só para a gente identificar melhor que aquilo ali é uma pergunta, porque daqui a pouco pode ser que o texto aqui, o chat, fique bombando, e aí a gente consegue identificar o que que é uma pergunta, o que que é um comentário, tá? Então, microfones desligados, perguntas no chat precisam ser sinalizadas.
Bom, agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada da noite, que é a Bárbara, né? A Bárbara, ela é formada pela UNB em psicologia, ela atua como psicóloga clínica e é cofundadora da Sintonia Consultoria em Gestão de Pessoas, e há mais de 6 anos ela está atuando aí no RH de empresas multinacionais como recrutadora de talentos. Então, Bárbara, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e a palavra é toda sua. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do que eu sei, em relação a recrutamento e seleção, né, processo seletivo, e principalmente, né, para ajudar aí pessoas a se colocarem no mercado, inclusive, né, por meio desse processo seletivo que é a COP, então, que é um processo seletivo que, de fato, assim, tem um propósito muito legal, um propósito incrível, né, que aí está voltado para ações climáticas, enfim, até desenvolver habilidades, né, de negociação internacionais, enfim. Então, tô bem animada aí com essa troca que a gente vai ter, e é o que o Thalisson falou, tá? Então, engajem, perguntem, é sempre bom aqui, acho que o que eu montei aqui para vocês, acaba que ele é... Eu tenho o que falar, mas eu também preciso que vocês tenham as dúvidas de vocês, e a gente vá trocando por aqui, tá? Aí eu já posso projetar aqui, né, Thalisson? Por favor, fica à vontade. Beleza. Então, só um minutinho, gente. Apareceu aí para vocês? Tá certinho. Beleza. Então, vamos lá, né? Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente vai criar, né, um currículo profissional estratégico. Vai ser bem prático, tá? Então, no sentido de ser mais voltado para dicas mesmo de como que vocês podem construir um currículo de forma estratégica. Então, antes de tudo, prazer, os meninos já me apresentaram, mas, né, eu trouxe um pouquinho, né, de quem sou eu mesma. Então, né, sou psicóloga formada pela UNB, não sei se da onde que vocês estão aí, de quais localidades vocês estão, mas eu tô, né, a UNB é de Brasília, formada desde 2021. Tenho aí, né, sou psicóloga clínica e sou cofundadora da Sintonia, mais de 6 anos de experiência. E né, trouxe duas curiosidades. Eu passei por uma transição de carreira no início de 2024, então eu meio que reentrei no mercado de trabalho agora, em 2024, né, por meio da clínica. E outra curiosidade, eu já fui contratada sem ter quase nada de experiência. Então, trouxe um pouquinho disso para também mostrar que é possível, sim, né, a gente ser contratado e se colocar no mercado de trabalho sem ter muitas experiências, mas é mais como a gente transmite o que a gente já fez ao longo da nossa vida para a empresa, para o recrutador. E por que a gente está aqui hoje, né? A gente veio falar um pouco sobre currículo, mas antes queria trazer um dado para vocês, né? Vocês sabiam que 30% dos recrutadores levam, em média, de 6 a 10 segundos para decidir se aprovam ou não o CV para a próxima fase do processo seletivo? É um tempo extremamente curto, né? 6 a 10 segundos. Principalmente para aqueles recrutadores, né, que têm uma gama muito grande de currículos. Então, tem empresas aí que recebem mais de 400, 500, 600 currículos, ou mais até, né, dependendo do porte ali da empresa. Então, é um volume muito alto de currículos e hoje, né, a gente tem as inteligências artificiais que facilitam muito desse processo, né, existem críticas e pontos positivos, pontos negativos, mas isso é para um outro momento. Mas a gente tem as inteligências artificiais que ajudam nisso, mas também tem muito do olhar do recrutador. No fim das contas, quem seleciona, né, aprova um currículo para a próxima fase ou não, é o recrutador. Então, o currículo ele é o primeiro filtro que a maioria das vagas, né, tem ali, que a maioria das empresas utiliza para eliminar muitos candidatos, né? Então, é muito um fator de aprovação e também de reprovação, tá? Por isso que o currículo é, sim, uma etapa muito importante ali dentro de um processo seletivo. Mas, né, para que serve um currículo? O currículo, né, eu trouxe alguns pontos bem simples para a gente entender né, para que ele serve no fim das contas. Então, é uma ferramenta, o currículo é uma ferramenta principalmente para o recrutador, né, para atrair a atenção, né, para saber que você existe no mundo. O currículo serve para isso, para saber que você existe no mundo e que você está interessado naquela vaga ali. É um resumo das experiências profissionais. Então, o currículo ele não tem que ter 3 páginas. O ideal é que seja de uma página e meia, no máximo 2 páginas, mas
para recrutador, uma página é o essencial. Então, é um resumo mesmo das suas experiências, né? É uma apresentação do que eu sei fazer e de como que eu fiz até hoje. Então, o currículo ele não é só descrever atividades, descrever tarefas. Isso, a vaga, quando você conhece a vaga, já está lá escrito. Então, eu preciso mostrar como que eu fiz aquela tarefa, né? E como que eu aprendi, como que eu desenvolvi aquela tarefa no meu ambiente de trabalho. E, por fim, o currículo é uma fotografia, né? Que está bem ali linkado com o segundo ponto. É uma fotografia do conhecimento profissional. Então, não é tudo, absolutamente tudo que eu coloco no currículo. A gente seleciona o que a gente vai colocar no currículo e, por isso, ser uma fotografia daquele momento que a gente está vivendo ali, e que a gente quer que o recrutador conheça um pouco da gente. Mas afinal, né, como construir um currículo de sucesso por onde a gente começa? E aí eu trouxe algumas dicas para vocês. Primeiro ponto, o currículo é algo que ele está sempre em movimento, ou seja, a gente tem que atualizar ele com certa constância. Por que que a gente tem que atualizar o nosso currículo? A nossa vida, ela é uma grande mudança, né? A gente começou ali na escolinha, depois a gente foi para o ensino médio, né? Para o ensino fundamental, depois ensino médio, faculdade, pós, enfim, tem todo esse processozinho ali de desenvolvimento, e ao longo desse processo de desenvolvimento a gente foi ganhando algumas experiências. Então, se a gente foi mudando como ser humano, né? Os nossos interesses foram mudando, os nossos objetivos foram mudando, o nosso currículo também muda de acordo com essas mudanças que a gente está tendo. Então, não adianta vocês fazerem, né? A gente vê muito isso, eu já peguei muitos currículos igual para todas as vagas. Eu lembro que eu abria vaga, tipo, vagas diferentes, com nomes diferentes, e eu recebia praticamente o mesmo currículo da mesma pessoa. A pessoa, né, não conseguia nem atualizar e colocar algumas palavras-chave que remetessem à vaga de certa forma que estava aberta. Então, é muito importante que ele seja atualizado com frequência, tá? Segundo ponto, compreender a vaga que você está se candidatando, né? Então, é importante vocês lerem a descrição da vaga, né? E ver se é compatível com o que vocês desejam. Então, por exemplo, aqui, né, na COP 2024, a gente já tem o edital, a gente, né, já está solto aí os pré-requisitos, o que que vocês precisam fazer, né? Quais as habilidades, conhecimentos vocês precisam ter. Todo mundo já leu? Todo mundo está ciente do que o processo seletivo exige de vocês? Sabe quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, quais são, enfim, as experiências prováveis que vocês poderiam ter, né, para participar desse processo seletivo? Porque quando a gente lê o que a vaga está querendo mesmo, a gente consegue escrever e adaptar o currículo de acordo com aquilo ali que a gente está lendo e com o objetivo que a gente quer. Então, quando vocês conhecem profundamente a vaga em si, fica muito mais fácil de adaptar o currículo, tá? E aí trazer palavras-chave, trazer um pouco, conseguir elencar ali experiências que vocês tiveram na vida de vocês, que possa ter alguma coisa semelhante com o que eles estão buscando. Então, entender profundamente ali a vaga e os requisitos dela é muito importante. Até para você não perder tempo como candidato, né, no processo seletivo, e nem a empresa, né? Também perder ali o tempo dela de receber vários currículos com objetivos completamente diferentes do que eles estão procurando. Terceiro ponto, pesquise sobre a organização que você está buscando se candidatar. Por quê? Existem organizações, e aí eu digo, né, tanto aqui para o nosso processo seletivo que a gente está trabalhando hoje, que é a COP, quanto outras empresas também, né, que isso aqui é um conhecimento que vocês podem levar aí para a vida de vocês. É importante entender a organização que vocês estão tentando, né, pleitear uma vaga lá dentro. Por quê? Às vezes, né, a gente tem alguma organização que ela tem um perfil um pouco mais conservador, ou seja, existe, não nem necessariamente conservador, mas vamos pensar aqui num tipo de negócio. Ah, uma empresa de contabilidade. A gente precisa contratar, então, um contador. O que que o contador faz? Ele faz toda a parte burocrática ali de emissão de folha, sei lá, conciliação bancária, contas a receber, contas a pagar, enfim, são vários processos já bem definidos daquela empresa. Então, não tem muito ali, óbvio que tem como você inovar dentro daquele processo, daquela atividade daquela empresa, mas é uma cadeiazinha bem a ser seguida. Mas vai que eu quero agora me candidatar para uma empresa de design gráfico, por exemplo. Design, o produto, o objeto, né? O que eles trabalham é a criatividade.
Então, mostrar um pouco de criatividade no seu currículo é super válido para uma empresa que, né, tem esse ideal ali, que tem esses valores. E, além disso, entender da empresa o que ela busca, né? Quais são os valores daquela empresa? Será que estão compatíveis com o meu? Quais são os meus valores hoje que eu acho que estão super similares ali com a empresa e que eu conseguiria colocar ele, traduzir ele para o meu currículo? Então, é muito importante entender ali, de fato, a organização que vocês estão se candidatando. E por que, né, que essas dicas têm a ver com o currículo? Basicamente, tudo. Porque para se construir um currículo, a gente precisa entender o que aquela organização está esperando de mim, quais foram as minhas vivências, né, o que eu fui ganhando ao longo da minha vida, que eu posso ir adaptando e atualizando aquele currículo. Então, tudo tem a ver, porque o currículo ele é algo muito orgânico que vai se adaptando de acordo com a oportunidade que você está buscando. Mas vamos ver isso na prática, né? Hoje eu trouxe aqui um pouco até, não sei se todo mundo leu, mas um pouco ali dos requisitos do processo seletivo da COP. Alguns pontos importantes, né, que a gente tem que ler aqui e como que a gente poderia colocar isso dentro de um currículo. Primeiro ponto, ter capacidade de análise e síntese sobre questões técnicas e políticas sobre alterações climáticas, direitos humanos e diplomacia. Tá, Bárbara, como que eu vou fazer isso, né? Eu não tive ainda experiência em direitos humanos e diplomacia. Mas, cara, eu já fiz algum trabalho ali na minha faculdade, voltado, né? Eu me identifico muito com o tema. Fiz um trabalho sobre políticas em alterações climáticas. Beleza. Como que foi esse trabalho na minha faculdade, né? O que eu tive que fazer durante esse meu trabalho? Tive que analisar alguns, né? Que seja, procurar alguns artigos, pegar alguns dados, conseguir sintetizar aquelas informações para eu conseguir transmitir aquilo ali para minha sala, por exemplo. Então, como que eu fiz isso, né? Como que eu fiz isso quando eu estava na faculdade, por exemplo? Outro ponto é participação ativa, né? O segundo ponto. Pessoa comprometida com a participação ativa em suas comunidades, no campo da sustentabilidade local e global. Ok. Bárbara, eu não tenho tantas experiências, né? Não tive muitas experiências na minha vida, não fiz um estágio, não fiz um PIBIC, não sei, mas eu fiz um trabalho voluntário na minha comunidade, né? Na minha comunidade aqui, um exemplo, perto de onde eu moro, tem um trabalho voluntário na parte de agricultura. Cara, eu me interesso muito por esse tema. E eu fui lá e me candidatei e fiquei um ano voluntariando nesse projeto. Como que foi o seu voluntariado? Você ia na casa de algumas outras pessoas para buscar doações? Como que você se comunicava com essas pessoas? Como que você negociava e apresentava o projeto ali para aquela comunidade para apresentar o seu voluntariado? Então, isso você consegue ir pegando nas suas experiências e entendendo como que a sua vivência conversa com o que a vaga está pedindo. Então, isso aqui são alguns exemplos. E aí, por último, a gente tem aqui ter excelentes habilidades de expressão escrita e oral. Isso aqui não é uma competência técnica, né? Eu não preciso saber de um sistema, de um software, de uma plataforma. Isso aqui são habilidades comportamentais. Então, como na minha vivência, nas minhas experiências, eu consegui mostrar que eu consigo me fazer entender por meio da escrita e por meio da fala, né? Eu tive que apresentar um trabalho, eu tive que, no meu estágio, eu tive que mostrar para o meu chefe a planilha que eu fiz, como que eu transmiti aquelas informações para o meu chefe. Enfim, é entender como que essas habilidades, o que que a vaga está pedindo e o que que eu vivi. E, gente, eu não sei se o pessoal está colocando perguntas aí, tá? Mas se vocês vão liberar, mas qualquer coisa é só me avisar aqui. Ainda não tem nenhuma pergunta, não, mas qualquer coisa eu te aviso. Beleza. E aí, então, como que eu monto um currículo? E aí, agora eu queria pedir para vocês, né, pegarem aí uma caneta, um papel, né, alguma coisa aí para vocês irem anotando algumas dicas importantes para a gente construir um currículo. Primeiro ponto, a estrutura de um currículo, né? Então, para você construir um currículo, tem 5 coisas essenciais que esse currículo precisa ter e que o recrutador precisa saber. Primeiro, informações pessoais. Qual o seu nome completo? Onde você mora? E aqui não necessariamente você precisa me dar o endereço completo, tá? É basicamente sua cidade, no máximo ali o seu bairro. Qual o seu e-mail? Eu preciso entrar em contato com você de alguma forma. Então, seu e-mail ele tem que estar constando no seu currículo.
Qual é o seu telefone? Hoje, muitas empresas também acionam os candidatos pelo WhatsApp, por mensagem, enfim. Então, qual é o seu telefone? Não sei se todos aqui têm, mas LinkedIn também é uma forma ali de você mostrar mais você para o recrutador. Então, como o currículo é algo mais resumido, né, mais objetivo, às vezes no LinkedIn a gente vai encontrar informações mais, né, mais profundas. Eu vou pegar ali um pouco mais de experiência, né, algumas atividades que ele desempenhou naquela experiência, com mais conteúdo. Então, o LinkedIn também é algo interessante a se ter no currículo. E, por último, né, disponibilidade para mudança. Eu acho sempre muito interessante. Hoje, com o cenário que a gente está vivendo, né, de trabalho remoto, trabalho híbrido, facilitou muito, né, ali o deslocamento, a contratação de pessoas de outras cidades. Então, isso também é sempre bom saber, porque se você é uma pessoa que, nossa, não quero sair da minha cidade, é isso. Eu talvez nem te chame, talvez, para um trabalho híbrido ou remoto, porque eu sei que, né, a sua prioridade hoje é ficar na sua cidade. Então, é importante ter essas informações ali logo no topo do seu currículo. Segunda parte do currículo, tá? Formação acadêmica. E aí, aqui, galera, não precisa ter ensino médio, ensino fundamental, a escola. Aqui, o básico é da graduação para cima, tá? Formação acadêmica. Então, hoje não me importa, né? Para o recrutador não importa onde você fez ensino médio, por exemplo. Então, é só graduação. E pós, enfim. Então tem que ter onde que você fez essa graduação, qual foi a instituição que você fez, qual foi o nome o curso que você fez lá. E o período que você ficou. Então, eu entrei na faculdade em 2017, eu saí em 2021. Basicamente, no currículo a gente precisa ter o mês e o ano, tá? Não precisa dar a data. Sei lá, entrei dia 7 de março de 2017. Não precisa, só março de 2017 está suficiente pro recrutador também. E aí, na formação acadêmica, vocês podem colocar, né? Tem lá o curso, o nome da instituição, o curso, e se vocês tiverem feito sei lá, participou de algum grupo de pesquisa, pode colocar lá também nesse campo, né? Coloca algum asteriscozinho e o campo de estudo que você fez ali participou na faculdade. Pronto. E aí a gente começa a entrar na parte da experiência profissional. Estágio não remunerado pode ser considerado experiência profissional. Estágio remunerado também. E aí, enfim, vagas sei lá, se você atuou como autônomo, se você tem um CNPJ, se você trabalhou na empresa de um amigo seu, na empresa do seu pai, na empresa da sua mãe. Enfim, isso tudo conta como experiência profissional também, tá? Isso pode estar no currículo. Não é só o CLT, não é só isso. Então, tudo que vocês forem tendo de experiência profissional, pode colocar aqui. E aí, na experiência profissional, tem que ter o quê? O nome da empresa que vocês trabalharam, o cargo que vocês ocuparam e o período que vocês ficaram. A mesma coisa, mês e ano. Ter nesse campo. E aí, nessa parte, né, você vai colocar o nome do seu cargo, enfim, o nome da empresa, o período que você ficou e as descrições do que você fez. O que você fez, o que você aprendeu, o que você entregou. É importante mostrar resultado no seu currículo, tá? No seu currículo tem que ter o que de alguma forma você entregou de valor para aquela empresa. Então, nossa, Bárbara, não sei como é que eu entreguei de valor, o que eu entreguei de resultado para minha empresa. Tá, mas, por exemplo, eu tinha lá um processo de mandar e-mail em massa, né? Sei lá, para os colaboradores, para colaboradores ou para candidatos, enfim. Eu consigo criar alguma coisa que, eu automatizei o envio desses e-mails. Simplesmente. Então, eu reduzi o tempo de envio de e-mail de 5 minutos para 2 minutos. Então, isso foi uma entrega que eu fiz, isso foi um resultado que eu deixei ali para a empresa. Então, como que a gente traduz isso, né, ali pro currículo de uma forma resumida, direta e clara, sabe, para o recrutador entender? Então, isso é importante ter. Atividades extracurriculares, quarto ponto. O que você fez além, né, do seu... sei lá, tá na faculdade. Um ponto que hoje, né, se tem muito nas faculdades, universidades, enfim, as empresas júniores. Eu participei da empresa júnior tal e eu desempenhei tal serviço. Isso pode ser considerado tanto uma experiência profissional, e aí cabe escolher onde é que você vai colocar, quanto numa atividade extracurricular.
Fiz um voluntariado. Nossa, fiz um voluntário durante 1 ano, durante 3 meses, 2 meses. Não importa o tempo que você fez. Mas se é um voluntariado que de alguma forma está conversando com aquela vaga, está conversando com os requisitos daquela vaga, por que não colocar no meu currículo, né? Então, entra aqui também nas atividades extracurriculares. Fiz um curso, encontrei um curso online, à distância, sobre determinado tema, não sei, sobre marketing digital. Eu fiz esse curso, eu aprendi bastante, acho que vai agregar aqui na minha candidatura, por que não colocar, né, o curso que você fez, quando que você fez, tá? Para a gente entendendo, né, o recrutador entender por quais caminhos você trilhou. E informações, por último, né, informações complementares. Então, quais são os idiomas que você fala, né? É importante a gente saber. Se a gente está pleiteando uma vaga ali que vai exigir que você converse, por exemplo, com uma pessoa que mora na Argentina, pô, ter um espanhol ali nível intermediário pode ser uma boa habilidade, um bom item a se ter no currículo. Então, colocar lá idiomas. Se eu sei mexer em alguma plataforma, né, em algum sistema. Por exemplo, o pacote Office é um que é sempre muito pedido, né? Sei mexer no Word, sei fazer uma planilha ali, uma tabela dinâmica, um PROC-V, enfim. É, entendo um pouco de Excel, coloco lá também. Então, esses cursos que vocês foram tendo, esses conhecimentos que vocês têm, vocês colocam em informações complementares, tá? Isso, de maneira geral, é o que tem que ter no currículo, tá? Isso é o essencial que todo recrutador vê. E aí, agora, eu trouxe uma polêmica. E aí, eu queria agora saber de vocês, assim. Eu trouxe 2 modelos de currículo. Qual desses dois vocês acreditam que é o mais estratégico, que mais vai ser rápido do recrutador, né, identificar ali suas habilidades, conhecer um pouco mais de você, enfim, qual que vocês acham o melhor, o que vocês usariam nesse momento? Se o pessoal puder responder aí, eu acho que ia ser, tô vendo que tá aumentando aqui no chat. O pessoal está É, colocando no chat. E tá bem dividido, eu acho. Ah, agora um deixa eu ver. começou a ganhar. É, Começou? Será que eu consigo ver isso aqui? Ah, consigo. Consegue. Ah, beleza. Um tá ganhando. Ah, ótimo. Então, de forma geral, a galera tá. Ó, isso aqui é legal. Os dois são, dependendo de onde você estiver aplicando. Isso mesmo. Legal. Bom, é isso, assim. De forma estratégica, o modelo 1, né, o todo branco aqui, acaba, não é que vencendo, né? Mas é o que mais é utilizado, é o que mais consegue ali expor, de alguma forma, né, resumida, o que você fez na sua trajetória profissional. O 2 também é muito bom, tá? Mas precisa de alguns ajustes. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho mais adiante. Mas né, como a nossa colega falou, não existe certo e errado. Existe entender o que aquela organização está precisando, entender o perfil daquela organização e direcionar um currículo estratégico para aquela organização. E por isso, de novo, que o currículo é orgânico. Ele é necessário ser atualizado, tá? E aí agora eu vou trazer um pouco dos... Ai, peraí. Das características gerais desses currículos, tá? Esse é o primeiro que a gente vai analisar, esse mais colorido aqui. Primeiro ponto, foto. Só se a empresa pedir, tá, pessoal? Hoje, foto, inclusive eu nem vejo mais empresas solicitando foto, tá, em currículo. Por quê? Hoje a gente preza por um processo seletivo neutro. Eu não quero saber se você é homem, mulher, preto, branco, pardo, cabelo grande, cabelo loiro, curto. Isso não importa no processo seletivo, tá? A gente está aqui dentro de um processo seletivo, o que se avalia são as habilidades, são as competências, é o que você fez, o que você vai conseguir, né? O que você está conseguindo mostrar aqui para mim que você vai ser apto a conseguir fazer dentro de uma empresa. Então, foto só se a empresa pedir, beleza? A empresa não precisa saber seu endereço completo, como eu falei, né? Então, só ali a cidade, o bairro no máximo que você mora, também já está suficiente para o recrutador.
E aqui eu não coloquei, mas tá vendo que vocês tem a partezinha ali sobre mim? Muitos currículos acabam as pessoas colocando essa descrição ali sobre mim. Não, pessoal, isso é uma coisa que a gente não lê muito, tá? Sendo bem sincera, sobre mim. No máximo, se você quiser colocar o seu objetivo e colocar o nome da vaga que você está planteando. Então, sei lá, objetivo, vaga analista de marketing. Objetivo, vaga analista de financeiro. É isso, algo bem objetivo. Não precisa escrever muito sobre você. Isso, inclusive, né, esse campo de sobre, ele fica muito presente também ali no LinkedIn. Se eu quiser saber muito sobre você, o que que você está buscando, você coloca lá naquele seu sobre do LinkedIn, que também já está ótimo. Se eu quiser saber, se a recrutadora quiser saber mais sobre a pessoa. Outro ponto. Esse currículo, ele está dividido, vocês veem, né? Que tem a parte esquerda, a parte direita. Quando o recrutador pega esse currículo, eu fico na dúvida. Eu começo a ler pela esquerda ou pela direita? E querendo ou não, quando eu começo a ficar na dúvida por onde começar, eu já perdi o tempo. E aí vocês lembram que lá no início eu trouxe o dado de que o recrutador leva de 6 a 10 segundos para analisar um currículo? É nesse momento aqui. Então, eu fico confusa se eu leio primeiro seus dados gerais, depois suas experiências, ou suas experiências, depois seus dados gerais. Então, a ideia, e aí aqui, óbvio, que se vocês quiserem adaptar, né, quero um currículo mais bonitinho, mais colorido, tudo bem. Mas evitem colocar essa divisória, tá? Deixem a leitura dinâmica. Então, como é que a gente lê aqui no Brasil, né? É da esquerda para a direita. Então, comece deixando bem fluida ali a parte da leitura. Segundo ponto, tem muito espaço desperdiçado aqui nesse currículo. Então, eu deixei ali aquele início inteiro ali sem ser preenchido. Eu poderia ter colocado, por exemplo, algum resultado que eu obtive na minha experiência. Poderia ter colocado, né, algo a mais que eu aprendi dentro daquela experiência. Então, conseguir otimizar o currículo é muito importante, inclusive para não deixar ele muito extenso, para ele não ter 2 páginas, né? Se a gente conseguir otimizar aquele espaço, eu consigo ter um currículo em uma página só, que é o ideal. Segundo ponto, o foco, né? É o layout bonito ou os resultados? Aqui nesse currículo ele está bem pequenininho, mas você vê que quase não tem nada de resultado, né? O que que aquela pessoa entregou, né? Ela conseguiu deixar alguma coisa naquela empresa? Eu não consigo saber muita coisa. Então, talvez, ó, voltando, né? Se eu tivesse otimizado o meu espaço, eu conseguiria talvez trazer mais resultado e tornar o meu currículo mais atrativo para o recrutador. Outro ponto que eu não coloquei, eu vou puxar o último aqui. Ixi, não tá passando, peraí. Acho que foi agora. Aqui, cadê o cargo, né, que você ocupou nessa empresa? Aqui nesse currículo vocês têm, né, dá para ver o nome da empresa e a cidade, né, o país que ele atuou. Mas o que que ele desempenhou? Qual foi o cargo que ele atuou nessa empresa? Eu preciso saber em que posição que você estava ocupando naquela empresa para eu entender qual foi a sua trajetória, né? Qual foi o seu caminho ali de escolha profissional, tá? Então, o cargo é muito importante também. E por último, eu vejo muito, eu já recebi muitos currículos com essa porcentagem aqui no final, né? Então, por exemplo, design de processos, 78%. O que que essas porcentagens significam, né? É, eu fico na dúvida, pô, eu coloco 0,5, né? 0, 50%, 100%. Se passou de 50%, enfim, é muita análise que você faz para entender o que que significa essa habilidade em termos numéricos, né? Então, talvez seria muito mais fácil traduzir essa sua habilidade descrevendo ela na sua experiência. Mesma coisa aqui, que eu não coloquei aqui essa setinha, mas tá vendo que nesse currículo tem o campo habilidades? Aí tem habilidade de gerenciamento, criatividade, marketing digital. Isso tudo vocês conseguem traduzir dentro do seu currículo, dentro das suas atividades. Como? Habilidade de gerenciamento. Pô, Bárbara, não sei se eu tiver habilidade de gerenciamento, como que eu consigo traduzir isso no meu currículo? Ah, não sei, eu tava participando de um trabalho em grupo e eu percebi que eu que era a pessoa que estava ali guiando os meus colegas na atividade em grupo. Então, de certa forma, você gerenciou uma equipe ali, né? Como que eu traduzo isso para as minhas experiências? Então, é colocar na sua experiência a sua habilidade e não destinar um espaço específico para habilidades, tá bom? E por último, acho que é válido falar aqui, também tem aqui o período, né? É igual, nessa primeira experiência que ele teve aqui, 2020 a 2022.
É sempre bom ter esse campo da data na horizontal, tá? Na vertical também dá uma dificultada, né? Meio ruim para ler, então sempre na horizontal. E por último também, outro ponto falando é a ordem das experiências. As experiências, elas precisam ser as últimas que eu tive para as primeiras, tá? Que aí também organiza ali a sua linha de caminho ali profissional. E aí agora a gente vem para esse currículo, né, que é o é mais tradicional, ele é mais cruzão, assim, mas que quando você olha assim, quando você vai ler o currículo, basicamente, né, tem ali as informações que o recrutador precisa saber. Primeiro ponto, eu vou começar sabendo onde você estudou, né, aqui no outro eu nem lembro se tem aqui, nem tem, eu nem sei onde ele tá. Aqui, não, tá lá embaixo, a educação tá lá embaixo. Então, é bom eu saber o que que você estudou, né? Primeiro. Então, eu começo entendendo onde é que você estudou, o que que você fez ali na faculdade, né? Qual período que você ficou na faculdade, né? De qual mês até que mês. E aí também, fiz uma pós-graduação ali, MBA em Finanças e Geração de Valor. Tá, isso conversa com alguma coisa da minha vaga? Legal. Então, isso é uma informação muito importante também de se ter. Aqui, né, também tem os espaços para colocar os resultados que você teve. Então, por exemplo, liderei um analista administrativo júnior, né? A pessoa acabou ali de sair do estágio e foi promovido para um analista júnior. Então, liderei 10 atividades pedagógicas e administrativas, contando com mais de 100 alunos. Isso você também conseguiu quantificar o que você fez no seu trabalho, né? Isso é muito legal também. Todos os espaços, né, eles são usados de uma forma estratégica. Então, eu consigo ver exatamente tanto as suas atividades extracurriculares como as suas informações complementares, e não ficou muito, todos eles estão organizados, né? Não fica muita informação para o recrutador tentar decifrar. Sei que eu começo a ler o currículo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, na realidade, né? E as datas elas estão dispostas de uma forma fácil de se ler. Então eu estou ali no horizontal, né? Eu bati, eu sei, nossa, ele está até agora como analista júnior, né? Ali administrativo de dezembro até agora. Então eu sei exatamente se ele está trabalhando ou não, né? Se ele vai ter disponibilidade para sair desse emprego ou não. Então isso fica fácil também para o recrutador. E por último, né, as habilidades aqui, eles não precisam ser escritas, né, da forma numérica em barras, elas podem ser escritas em formas de resultado. E aqui, galera, é importante falar também que não necessariamente você precisa só no seu currículo ter descrito, né, ou enfim, formar competências técnicas. O recrutador gosta também de entender um pouco ali as suas habilidades comportamentais, né? Hoje se diz muito que a empresa contrata mais pelo perfil comportamental, das habilidades comportamentais, do que técnicas. Porque técnicas a gente consegue desenvolver ao longo do tempo, né? Faz um curso, na prática ali você vai aprendendo. Então, conseguir traduzir no seu currículo também habilidades comportamentais é muito importante. E outro ponto, pessoal, que é essencial. Quando vocês finalizarem, né, escrevi meu currículo aqui. Eu vou reler esse currículo e eu vou ver se vai ter algum erro de português, tá? Erro de português é uma coisa que, de certa forma, elimina também muitos candidatos. Um exemplo que eu posso dar, eu estava fazendo uma vaga semana passada, inclusive, e aí quando eu peguei o currículo da pessoa, nossa, perfeito, assim, tinha todas as experiências, eu consegui entender qual foi a trajetória dele, quais foram os resultados que ele entregou, e no final ele cometeu um erro, que eu não sei se foi um erro de fato porque ele não sabia, ou enfim, foi um erro de digitação, mas universidade com C. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, universidade com C, como é que eu vou colocar um cara, né, uma pessoa, para redigir um relatório para um gerente, para um diretor, para o par dele mesmo, né, ou dar um feedback para um candidato que me escreveu universidade com C. Então, essa pessoa eu acabei não chamando para entrevista, porque eu fiquei receosa, falei, não, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Então, assim, o erro de português, né, um português claro, bem escrito,
também é muito importante, tá? Então, após escrever o seu currículo, lê, relê, entenda se a concordância verbal, enfim, nominal, tá certinha, os verbos, né? Se eles estão certinhos. E outro ponto, é sempre bom manter uma padronização, uma harmonização nos verbos que você utilizou. Então, também se coloca como protagonista no seu currículo. Eu liderei 10 atividades pedagógicas, eu desenvolvi 5 programas extracurriculares, eu conduzi a intermediação entre profissionais, professores e demais departamentos do colégio. Colocar, né, o verbo no presente do indicativo é também um sinal ali né, de determinação ali. Eu entendi que você fez aquilo, né? De fato foi você que fez. Então, ter também essa organização para escrever os verbos por exemplo, liderar, mudar a forma do verbo também não é muito bom. Então, sempre manter o padrão. Se eu coloquei tudo no presente, mantém tudo no presente, tá? Então, esses pontos também a gente acaba percebendo no currículo. E aí, por último, né, eu já trago ali uma dica final, que é a carta de motivação. Por quê? Nesse processo seletivo, né, que vocês vão se inscreveram ou vão se inscrever, tem uma etapa do processo seletivo que é a carta de motivação. A carta de motivação é o momento que você tem para se vender, né? Literalmente se vender. O que não está no meu currículo que eu queria que aquele recrutador soubesse sobre mim? Alguns pontos, tá? No edital, inclusive, eu já trouxe até um spoiler, que para quem não leu o edital, eu já trouxe aqui para vocês, então já está praticamente mastigado para vocês. No edital, né? Tem sempre a instrução que vocês precisam seguir para escrever uma carta de motivação. Então, é importante ler essa instrução, tá? Porque se vocês fugirem dessa instrução, nitidamente o recrutador vai falar assim, cara, que essa pessoa nem leu o edital. Ela não se deu nem ao trabalho de ler o edital. Então, entender de fato, né, o que está se pedindo é muito importante. Então, quais, né, são os seus principais motivos para se inscrever no programa? Como que seu treinamento, experiência e habilidades podem contribuir para o seu programa? Por que o trabalho do jovem latino-americano é necessário na ação climática? O que você fez, né? O que fez você se interessar e se engajar pela pauta das mudanças climáticas e onde sua vida e o clima se entrelaçam? Então, conseguir identificar na sua história esses pontos é fundamental para você conseguir escrever uma carta de motivação que chame a atenção do recrutador, porque de fato, voltando, é se vender, né? O processo seletivo é se vender. Além de se vender, é um processo também de comparação. O recrutador, ele está sempre comparando, de certa forma, um currículo, um candidato com o outro, tá? É ali nessa comparação que a gente vai entendendo e aí fala, nossa, esse aqui, acho que, nossa, ele tem uma habilidade muito legal, ele conseguiu traduzir essa habilidade dele de uma maneira muito, muito interessante. Então, isso já chama também a atenção do recrutador. Por que que o recrutador deve escolher você e não outro candidato? Então, quando vocês estiverem escrevendo a carta de motivação de vocês, e inclusive, tá? É uma carta de uma página. Não precisem escrever, não é para escrever 2, 3 páginas sobre vocês, porque, primeiro, o recrutador não tem tempo. Segundo, que nem tá no edital, inclusive, se eu me lembro, tem a parte lá falando que tem que ser uma página. Então, tem que ser sucinto, tem que ser objetivo, e que, né, que você consiga falar sobre você em uma página. Então, por que que eu tenho que escolher você e não outro candidato? Né? O que que você tem me oferecer? Quais são as habilidades, os conhecimentos que você tem hoje que vai fazer você somar na minha organização e não o outro candidato, né? Então, ter isso em mente do porquê que você precisa estar nesse lugar, por que que você quer tanto ocupar esse lugar, tem que estar bem escrito, tá? Na carta de motivação. O recrutador ele precisa entender por que que ele não pode te perder, na realidade, tá? E por último, quais são as características que você possui que são essenciais para a posição que você está buscando? E aí, é sempre bom, né, voltar na sua história, entender o que que você já fez, o que que você já entregou, e não necessariamente em experiência profissional, pode ser na sua relação com seu colega, por exemplo,
pode ser nessa relação com um colega, ou pode ser em algum esporte que você faz. Eu lembro uma vez que eu fiz uma carta de motivação, era para um processo seletivo também, e na época, uma curiosidade, eu fazia escalada. E aí eu usei a escalada como uma forma de associar as minhas habilidades de ser uma pessoa que... Resiliente já é uma palavra batida, mas assim, uma pessoa que sustenta ali uma certa dor para conseguir chegar num objetivo maior. Então, a escalada é um esporte doído, né? Dolorido. E mesmo assim, eu tinha uma vontade muito grande de conseguir chegar lá no topo. Então, eu tentei associar a escalada com essa minha habilidade e com a habilidade que a vaga estava pedindo. Então, inclusive, eu passei nesse processo seletivo depois, mas para vocês entenderem que vocês conseguem comparar e criar conexões de qualquer tipo de experiência que vocês tenham tido, tá? É só vocês conseguirem traduzir isso de uma maneira estratégica e que vai conseguir, de fato, agregar ali na organização. Então, dica final: seja criativo. O currículo, ele precisa, tanto currículo quanto carta de motivação, ele precisa dessa habilidade, criatividade, né? Como que você mostra quem é você para o recrutador e como que você pode encantar aquele recrutador, né? Da melhor forma possível e você conseguir a vaga que você tanto quer. Então, essa palavra criatividade é o que vai estar ali no centro da construção de toda a sua história durante um processo seletivo, tá bom? É, de maneira geral, gente, era isso que eu tinha para trazer. É, bem objetivo, acho que agora eu abro para vocês, né? A gente tem um tempinho e aí a gente pode ir construindo juntos aqui, para, né, conseguir tirar essas dúvidas de vocês, enfim. E aí aqui eu trouxe um pouco, né, do meu contato, meu LinkedIn, enfim, vocês podem ficar 100% à vontade para falar comigo, eu sempre respondo na hora, tento sempre responder na hora. É, se quiserem ajuda, se quiserem dicas, enfim, estou super disponível. Então, esses são os meus contatos também. É isso. Deixa eu voltar aqui. Super obrigado, Bárbara. A gente está cheio de perguntas aqui para você. Ah, E ótimo. agora que você se colocou disponível, então se prepare, que você vai receber um monte de perguntas. Amanhã, durante a semana, até o dia 31. Pode mandar, gente. Mas então vamos começar aqui. A gente pegou algumas perguntas no chat, e as primeiras são com relação à estrutura do currículo. E Tá. aí, aqui, uma das perguntas que a Júlia fez foi: se o ensino médio ele for técnico, vale a pena colocar no currículo? Ensino médio técnico? Como assim? Uhum. É Como, porque tem, tipo, porque tem ensino médio regular e tem ensino médio técnico, onde a pessoa já sai ali com uma hum, formação profissional. vale. Isso entra como uma formação técnica, né? Então, isso é sempre bom também. Se for direcionado para uma área, para um campo, é legal você ter isso descrito de alguma forma, sim. E aí, conseguir colocar também, né, além dessa sua formação, o que você desenvolveu nessa época, né? Então, participou de algum projeto, de algum curso, de algum grupo de pesquisa, enfim, colocar isso também é super válido. Acho que é bem tranquilo, sim. A próxima pergunta é da Bruna e ela pergunta se cursos de mais de 5 anos, eles são válidos? Uma vez eu vi que eles estariam ultrapassados. Depende, tá? Colocar curso no currículo por colocar não faz sentido. Então, se você fez um curso há 5 anos atrás sobre, sei lá, o básico, né? O Excel, e no seu trabalho hoje você não usa Excel, não faz sentido você colocar. Tipo, você nem mexe mais direito com Excel. Então, colocar um curso muito antigo que você não utiliza nenhum conhecimento daquele curso, não faz sentido colocar no currículo. Mas, se é um curso que hoje você adquiriu muito conhecimento, né? Você conseguiu implementar ele na sua rotina, na sua atividade, aí sim não tem problema nenhum. É como se fosse uma comprovação de que eu aprendi de fato aquela habilidade. Válida, é importante ver a relevância para a vaga, né? Exato. A gente tem uma próxima pergunta aqui da Ana Correia e ela fala assim: Bárbara, você acha que faz diferença a conjugação do verbo, considerando a leitura pelas inteligências artificiais, como elaborar ou elaborei relatórios? Ainda mais hoje em dia, né, que a gente vive a era das inteligências artificiais que É, estão lendo nossos currículos. não, assim, em termos de quando a inteligência artificial for ler, não. A, 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 a forma como está conjugado o verbo, de fato, isso não interfere na inteligência artificial. Mas depois que a inteligência artificial triou ali, né,
A gente tem várias plataformas, acho que nem, não sei se precisa falar de nome, mas que elas elencam ali, elas priorizam o candidato. Então, eu pego aquele currículo, eu coloco ele numa ordem de aderência ali, de compatibilidade com a vaga, e aí depois vai o recrutador pegar aquele currículo e dar uma lida. E aí sim, nesse momento faz sentido, mas para a inteligência artificial, para esse primeiro filtro, de fato, a forma como o verbo é conjugado não interfere, não. Aí pode colocar qualquer verbo. Colaborar, planejamento, planejei, tranquilo. Perfeito. A Pietra pergunta assim: no currículo que foi analisado, o currículo 1, aquele mais com design diferenciado, a pós-graduação, mesmo sendo a mais recente, ficou abaixo da graduação no exemplo. Não se põe o que não concluiu ainda no topo? Pós-graduação, depois da graduação, foi só uma coincidência? Deixa eu voltar aqui para dar uma olhada. Hum. Ela falou que E deixa eu ver aqui. a graduação não tinha sido concluída, né? Não, acho que a pergunta dela é que a pós-graduação está abaixo da graduação, na ordem cronológica. Acho que nem tem pós-graduação nesse aqui. É do outro currículo. Ah, é do Ah, é o outro? do 1. Ah, desculpa. Ah, aqui. Se a pós-graduação, por ela estar em andamento, ela não precisaria estar no topo? É isso? Se você quiser abrir o microfone para explicar melhor a sua pergunta, Sim. É Pietra. isso, Pietra? É isso. É só porque você tinha comentado que o mais, assim, né, a graduação para cima. E aí a pós-graduação eu observei que estava embaixo. E Hum, se ela está embaixo, isso é porque ela não está concluída, ou se no caso a universidade, né, onde você fez a graduação é mais relevante, ou foi só uma uhum. coincidência? Na realidade, acho que foi só uma coincidência mesmo nesse currículo, tá? Porque o ideal é que seja, de certa forma, não tem tanta. É uma coincidência, mas em termos de graduação, não tem tanta relevância ser o primeiro ou se foi o último, tá? Eu entendendo a sua graduação e a sua pós-graduação é o que vale, não importa a ordem que ela foi feita. Então, tanto faz a graduação tá no início e a pós-graduação tá na segunda posição ali. Isso não interfere em nada ali para análise do recrutador, não, tá? Bom dia. Bom, o Pedro pergunta: em que parte colocamos as habilidades comportamentais no currículo? Poderia dar um exemplo? E eu já pergunto também se essas habilidades comportamentais, elas também são aquelas habilidades interpessoais? Por exemplo, um, uma organização. Deixa eu pegar a vaga do processo seletivo para pegar um pouquinho ali da referência. Então, aqui. O último ponto aqui, né, que é ter ter excelentes habilidades de expressão escrita e oral. Isso aqui é uma habilidade comportamental, de certa forma, e também é uma habilidade interpessoal. Por quê? Se eu preciso me expressar, se eu preciso me comunicar com alguém, com meu chefe, com meu par, né, com uma pessoa de outro setor, eu preciso conseguir comunicar alguma coisa, eu preciso transmitir alguma ideia. Então, isso, de certa forma, já é uma habilidade comportamental e interpessoal. Como que eu vou comunicar isso? Que pode mudar entre escrita e oral. E aí, essa parte da habilidade, então, você pode traduzir isso dentro das suas experiências ali embaixo por exemplo, aqui no currículo. Aqui. Você pode colocar essas habilidades, né, comportamentais. Então, se você teve que falar muito com alguém, se comunicar, negociar, né? Negociação que é um fator aí que o programa vai tentar desenvolver né, nos jovens que entrarem. Então, em que momento você teve que negociar alguma coisa? Então, se eu negociei o preço de alguma mercadoria, se eu negociei um serviço com algum fornecedor, ou se eu negociei com algum setor que eu precisava conversar bastante, eu precisei negociar, por exemplo, cara, eu sou do RH e eu precisava negociar com o financeiro. Financeiro, eu preciso que vocês liberem determinada verba, porque a gente hoje vai fazer uma ação de engajamento com os nossos colaboradores. Quanto que vocês conseguem liberar? Olha, eu tenho esse orçamento aqui. Então, conseguir
mostrar ali, negociar isso com uma outra área, é uma habilidade comportamental. E aí você pode colocar aqui na sua descrição do seu cargo. Então, por exemplo, né, da sua experiência. Negociei X reais para conseguir promover um evento para X pessoas. É, sei lá, liderei, pode ser também uma questão de liderança, né? Então, liderei uma equipe de um grupo de 2 pessoas para conseguir para desenvolver um projeto pedagógico na área tal, 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 para ser ministrada para não sei quantos alunos. Então, isso também se traduz por meio do verbo que você vai utilizar. Então, se é liderei, gerenciei, negociei, isso tudo, de certa forma, são habilidades comportamentais que você colocou no seu currículo, tá? Então, acho que respondi, ficou claro, não sei. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta em cima disso, assim. Você acha que é relevante a gente colocar um tópico, então, para habilidades interpessoais e a gente descrever lá proatividade, boa relação com a equipe? É válido fazer esse tópico? Ou ele é... Não necessariamente, não, sendo sincera, assim, eu olhava, quando eu olho, né, e quando eu percebi isso também com alguns outros, conversando com outros recrutadores, isso a gente consegue ver na entrevista, não necessariamente no currículo, tá? Então, se vocês conseguirem vender na entrevista essa habilidade, é melhor do que colocar no currículo. Porque ninguém me garante que, por exemplo, colocou proatividade, tá? Como que você consegue demonstrar isso? Por meio da entrevista, tá? Perfeito. O Luan vai dar continuidade às perguntas. Beleza. Vocês estão me vendo? Acho que tá certinho, né, Thales? Sim, Sim. sim. Perfeito. Dando prosseguimento nas perguntas, eu vou juntar a do Ciro e da Ana Luísa aqui rapidinho. O Ciro perguntou em que parte colocamos publicações como livros e artigos no currículo. Já a Ana Luísa perguntou se a gente pode colocar o link do currículo Lattes da mesma forma que o LinkedIn no currículo. Vamos lá, das publicações, artigos, enfim, vocês podem colocar em informações complementares, tá? Também. É, e aí, descrever o artigo que vocês produziram da forma como vocês citam, provavelmente, né? Então, vocês podem colocar o nome do artigo, como que vocês citam, enfim, ali nas informações complementares. O outro ponto era sobre qual? Desculpa. Pode Do link currículo do currículo Lattes. Lattes. Tá. O currículo Lattes, ele depende se a vaga está pedindo, tá? Não estou me recordando se nesse edital precisa do currículo Lattes. Não, né? Então, não necessariamente a gente precisa colocar o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele serve muito para quando vocês vão, sei lá, se candidatar, se inscrever num processo seletivo, sei lá, numa residência, às vezes até num concurso. Normalmente eles pedem bastante currículo Lattes, mas se quiser colocar o currículo Lattes, isso vai nas informações pessoais, lá no topo, junto ali embaixo do link do LinkedIn. Perfeito. A próxima pergunta, que é da Ana Mel, na realidade, eu acho que é mais sobre o edital, que quando vamos escrever a carta de motivação, precisamos seguir a ordem das perguntas que estão no edital? Não necessariamente. Não necessariamente tem que seguir a ordem que está no edital, mas de alguma forma, todas aquelas perguntas elas precisam ser respondidas no seu texto, tá? Então, não precisa ser na ordenzinha, mas elas precisam estar respondidas no texto. E aí você escolhe como que você vai criar essa historinha ali pro recrutador. Perfeito. Da Ana Corrêa. É negativo repetir estatísticas usadas no currículo, na carta de motivação? Repete de novo a pergunta? Se é negativo repetir informações ou estatísticas, dados informados no currículo, na carta de motivação? Não. Não tem problema você colocar um dado ali que você colocou no seu currículo na sua carta de motivação, não. Até porque são etapas diferentes do processo seletivo, né? Então, só não repetir todas as informações do seu currículo, porque de fato isso aí o recrutador já pegou, já leu, já entendeu. Mas se você, na sua dissertação ali, né, quando você está escrevendo sobre você, você acha relevante trazer um dado do seu currículo,
sem problema algum. Você pode repetir ele, não tem problema não. A Ana Mel perguntou, para quem não tem tanta experiência profissional, como não cair no erro de tornar o currículo e a carta de motivação repetitivos? Boa pergunta. Eu acho assim que o objetivo do currículo e da carta de motivação praticamente é o mesmo objetivo, você quer se vender e você quer ser notado pelo recrutador. O que diferencia um do outro é muito a forma como você vai expor essas informações. Então, o currículo, ele é muito objetivo, né? Ele é mais direto, ele é mais sucinto. Na carta de motivação, você consegue desenvolver e desenrolar mais a sua ideia. Então, tudo bem, porque de certa forma, as informações que estão no seu currículo, de alguma forma, vão aparecer na sua carta de motivação. O que vai fazer a diferença é como que você vai conectar essas informações, como que você vai construir a ideia. E aí é um termo, gente, que chama storytelling. Como que você vai contar a sua história de uma forma diferente, tá? Então, por mais que o currículo e a carta de motivação tenham praticamente as mesmas informações, o que vai diferenciar é como que você vai contar essas informações. E na carta de motivação é, de fato, se vender ali, ser criativo para contar a sua história, né? Além do currículo. Calil, o formato seria de algo como uma redação barra carta, ou eu poderia ir abordando os tópicos apresentados em forma de respostas às questões levantadas? É, A carta de motivação é uma carta mesmo, né? Assim, é num formato mais descritivo. Mas também não tem problema nenhum se em algum ponto, sei lá, num parágrafo que você escreveu e você quer, sei lá, direcionar a atenção para um ponto específico. Sei lá, coloca um asterisco e escreve alguma coisa legal, assim, tipo, alguma coisa que converse com o parágrafo anterior. Mas, de maneira geral, é uma carta mesmo, é como se você estivesse escrevendo um e-mail, tá? Um e-mail discursivo mesmo, né? Escrevendo ali a sua história. Então, o ideal é que ele seja fluido, não seja dividido por tópicos, que ele seja fluido. Algum... Segundinho, estava mutado. A próxima é da Ana Luísa. Acha importante colocar todos os cargos exercidos na experiência, até os de pouca duração? Eu acho que eu pensaria nessa pergunta de uma maneira diferente. Por exemplo, de fato, você não precisa colocar todas as experiências que você teve na sua vida naquele currículo. O que eu preciso pensar é se aquela experiência que eu tive conversa com a vaga. Então, eu tive uma experiência que durou. Isso é real, tá? Eu fui estagiária numa empresa de tecnologia e eu fiquei lá 3 meses. 3 meses, de certa forma, é pouco tempo, né? O ideal ali é de 6 meses, um ano, enfim, um tempo bom, né? Considerável. Mas para algumas vagas que eu me candidatei, eu coloquei essa experiência de 3 meses. E aí, de certa forma, eu fui chamada para uma vaga, que era para uma empresa de tecnologia e que eu tinha trabalhado com recrutamento e seleção. Então, é interessante você colocar a experiência que tem a ver com a vaga que você está buscando. Isso não importa se você ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses. É só se ela tem a ver e se ela conversa com o que você está buscando hoje. Da Flávia. Como fazer um currículo de uma página para quem tem mais pós-graduações e experiências profissionais? Como fazer um currículo de uma página? Ó, não precisa se prender ali necessariamente a, nossa, eu vou fazer só uma página. Se vocês passarem de uma página, colocar uma página e meia, não tem problema, tá? O, o, as boas práticas dentro de recrutamento e seleção são 2 páginas, mas o ideal mesmo é uma. Agora, para quem, né, já tem mais experiência, né, para quem já está ali na pós-graduação e tem muita vivência, é analisar se aquelas minhas vivências conversam com aquela vaga. Se não conversar, não tem por que eu colocar, né? Não tem por que você preencher o seu currículo com todas as experiências que você teve. Você coloca as experiências mais relevantes que têm a ver com a vaga que você está buscando. Mas, se você
acha que todas as suas experiências conversam com aquela vaga, ok, a gente pode colocar, mas aí a gente vai ter que ser mais objetiva na nossa descrição, na nossa descrição da nossa atividade e do nosso resultado. Talvez, ao invés de colocar 5 atividades, 5 bolinhas daquela, 5 tópicos daquele, eu vou colocar 2 e tentar sintetizar eles ao máximo, entendeu? Então, é tentar ir dando uma resumida ali nas suas atividades. Mas se você quiser colocar todos, não tem problema, é só deixar ele mais objetivo. Do Rodrigo. No currículo utilizado de exemplo, as atividades extracurriculares estão apresentadas de forma objetiva. Contudo, se eu tiver realizado um trabalho voluntário ou participado de um projeto de um grupo de pesquisa, é válido descrever as atividades envolvidas? Ou eu deveria incluir essas atividades com experiência profissional? Tá. Se você fez um trabalho voluntário bem robusto, cabe você colocar até nas suas experiências profissionais, sim. Não tem problema, tá? Se foi um processo, um voluntariado ali que você assumiu muitas responsabilidades, desenvolveu muitos projetos, né, entregou resultado, não tem problema ele ficar na parte da experiência profissional, não. Porque, de certa forma, foi um trabalho que você teve, foi uma vivência que você teve profissional, pode não ter sido remunerada, mas foi profissional, e que super te agregou. Então, pode colocar na experiência profissional sem problema nenhum. Da Pietra. Colocar curiosidades sobre você é interessante? Alguns modelos contam como gosto de ler ou pinto quadros. Eu acho legal. Eu já tive um currículo, eu não coloquei aqui, mas eu já tive um currículo que eu coloquei hobbies no final. Eu coloquei hobbies e na época, né, eu escalava, bordava e eu coloquei no meu currículo. Então, sim, é super interessante. Se você acha que faz sentido para a vaga e que vai te agregar de alguma forma, descrever essas curiosidades sobre você pode ser super legal e diferente também para o recrutador. Perfeito. Gente, só para avisar que fechamos agora as perguntas do chat, vamos para as últimas, daqui a pouquinho o Thales só vai dar uma vez. Do Calil novamente. O Lattes possui uma ferramenta na qual ele gera um layout de currículo parecido com o exemplo 1. É válido? Assim, por mais que o modelo, né, que o currículo Lattes te ofereça seja mais objetivo e tudo mais, tem que ver se as informações que estão ali no currículo Lattes vão servir para aquela vaga, né? Então, eu acho que é mais entender e se você conseguir adaptar o currículo do Lattes, né, com algumas outras informações mais detalhadas, por exemplo, da sua experiência profissional, ok, super válido. Mas se você não conseguir alterar, eu acho melhor criar um currículo certinho mesmo, assim, na estrutura certinha. Por fim do Ciro, se eu tiver mais de uma função na mesma instituição, devo pontuar de forma separada? Por exemplo, coordenador de projeto, coordenador institucional? Se eu tiver mais Ah, sim, aham, porque são habilidades diferentes que você teve que desempenhar. Então, é interessante, sim, você colocar a empresa que você trabalhou e os cargos que você desempenhou. Inclusive, quando você for promovido. Então, comecei como estagiária, fui para analista júnior, fui para analista pleno. Querendo ou não, você desenvolve algumas atividades diferentes. Então, você descrever também essas atividades é importante, tá? Para o recrutador conseguir visualizar ali a sua trajetória profissional. Thaleson? Gente, nós encerramos as perguntas por chat, então agora a gente vai abrir para 5 perguntas diretamente no microfone. Então, só 5 perguntas. Quem quiser abrir o microfone agora e falar diretamente com a Bárbara, fica à Levanta a mão, vontade. né? Acho que é melhor para a gente É, registrar. 5 isso, tem primeiros que que levantar a levantarem a mão. mão. A Anabelle já pode, se você quiser abrir seu microfone. Oi, eu vou perguntar então. E os Peraí. outros só um minutinho, Anabelle, desculpa. E quem quiser fazer mais perguntas já vai levantando a mão aí, tá, gente? São 5 só pessoas. Vai lá, Anabelle. Ei, boa noite, tudo bem? Oi, tudo. Eu fiquei pensando aqui se vale a pena, como colocar, na verdade, é um trabalho de campo bem específico que eu fiz com a universidade para território indígena, se é legal de colocar no currículo também. Com certeza. Com certeza é legal colocar. É, Eu acho que é importante, assim, levantar ali o que que você desempenhou, quais eram as suas atividades dentro desse trabalho, né? É, O que que você entregou nesse trabalho. E aí isso pode ser
uma atividade extracurricular não, porque você fez dentro da faculdade, mas talvez uma informação complementar. E se tiver sido, né, um projeto muito extenso que você fez, válido até talvez pensar em colocar em experiência profissional, se ele tiver sido bem robusto, assim. Então é só avaliar, sabe, em termos de atividades que você desempenhou, a duração do projeto, o impacto que aquele projeto teve. Se ele for, né, assim, bem legal, tipo, bem robusto mesmo, coloca em experiência profissional, não tem problema. Vai lá, Obrigadão. Aunilan. Não sei se eu Oi, boa falei errado, noite. me corrija. Isso, é ao Nila. Aline. Mas obrigado, sensacional aqui a aula. E queria perguntar, assim, geralmente eu coloco links, né, tipo, no texto que eu tô colocando no currículo. E daí Uhum. depois, fechando em PDF, se espera que dê para acessar. O que que tu acha sobre isso, assim, de colocar link para meio que comprovar, de certa forma, ou fazer com que a pessoa consiga acessar outros Uhum. locais também na internet que dê para ver aquela informação. Tá. Fique tranquilo, tá? Quando você coloca link e você é, salva ele no formato PDF, ele abre o link normal, tá? Então não tem problema nenhum, a gente consegue ver sim o que vocês é, colocam nos links. E aí, eu nunca vi, inclusive, eu não vi nenhum currículo com link. Esse seria, tipo, até uma inovação que você traria, assim, para trazer para um currículo, sabe? Sendo bem sincero, eu acho bem legal. Eu só tento depois colocar o link de uma forma reduzida, até para não ocupar muito espaço. Então, usar aqueles encurtadores de link são ótimos, para você não perder muito espaço. E talvez, né, ali, quando você criar o nomezinho do link, colocar mais ou menos o que é o assunto, mas também não coloca muito extenso para você não perder muito espaço. Mas eu acho super válido sim, acho que é bem legal. De nada. Pietra, Oi, não sei Oiê. se ligou a câmera. Não Liga, tá a muito gente, minha agora- frente. a gente gosta de ver vocês. Tudo bem. Eu estava até anotando a pergunta para não me confundir. Experiência acadêmica, você acha que é interessante dando exemplo, projeto de extensão, iniciação científica, essas coisas? E se Com for certeza. interessante, põe como atividade extracurricular ou põe tipo embaixo da faculdade? Coloca embaixo da faculdade, eu vou mostrar aqui o exemplo. Inclusive, acho que tava, não sei se nesse exemplo que eu trouxe tinha. Mas, ó, atividade que você faz na faculdade, gente, tudo. Extensão, PIBIC, empresa júnior, grupo de pesquisa, isso tudo é muito importante, tá? Então, se vocês conseguirem, e que tenham a ver com a vaga que vocês estão buscando, super vale a pena colocar, tá? Isso mostra muito engajamento que vocês tiveram durante a faculdade, comprometimento, porque a gente sabe que está na faculdade, né? Estudar e tá trabalhando, né? Porque é um trabalho, de certa forma, isso. Exige muito comprometimento, exige muito esforço, então é super válido sim vocês colocarem, tá? Deixa eu ver se nesse exemplo tem aqui. E eu vou ampliar. Aqui, ó. Na parte da universidade, não tem na pós, tá? Mas no exemplo da universidade, Universidade Federal do Amazonas, bacharel em administração. Participação no grupo de pesquisa sobre empreendedorismo, o período que vocês participaram. Aqui eu coloquei mais objetivo, mas se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de coisa que vocês fizeram, ao invés de só colocar participação, coloca, sei lá, desenvolvimento de um artigo científico sobre empreendedorismo feminino X e coloca o período, tá? Se vocês quiserem trazer mais informações, é super válido também, tá? Juliane, pode perguntar. Boa noite, Bárbara. Eu queria agradecer Então, pelo workshop, foi ótimo. Eu queria ah, tá bom. perguntar se a gente precisa incluir a previsão de formação na graduação, no currículo, porque no meu caso eu ainda estou cursando e eu fiquei com Uhum. essa dúvida. Pode colocar, tá? Assim, é sempre bom. Eu coloquei aqui novembro até o momento, então é importante vocês colocarem quando que vocês estão saindo da faculdade. Porque às vezes um exemplo, tá? Quando eu saí da faculdade, eu tava louca para um estágio, mas eu queria um estágio que eu pudesse ser promovida muito rápido. E aí é muito difícil isso, porque normalmente você quer um estagiário para você ficar ali um tempo, um ano, treinando, não sei o quê, depois você vai ser promovido.
E aí, nessa época, foi super assim, o casamento. Eu estava saindo da faculdade e a empresa queria alguém mais júnior para começar ali trabalhar logo. Então, eu coloquei no meu currículo, olha, eu tô formando, eu entrei na faculdade aqui e a previsão é que eu forme em novembro de 2021. Então, ali, eles já me triaram sabendo quando era a minha previsão de formatura e sabendo que provavelmente eu poderia ser efetivada muito rápido. Então, é importante a gente ter isso, né? A data de início e a previsão da formatura, tá? Isso é bom colocar dessa forma. Perfeito. Bom, sem mais perguntas, a gente ainda tem mais 2 minutinhos. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer você, Bárbara, mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi maravilhoso, foi Imagina. incrível. Eu mesmo fiz várias anotações aqui para mim, para minha vida profissional, né? Então, muito obrigado. E antes de eu passar para o Luan encerrar, eu queria chamar Renata Moraes, não sei se ela ainda está por aqui. Deixa eu Renata parar aqui. é a nossa gerente aqui do Climate no Brasil. Ah, legal. E eu não sei se ela ainda está por aqui, se ela quer dar uma palavrinha. Você Eu consegue. estou, eu também Ah, fiz várias é. anotações para o meu currículo. Parabéns, Bárbara. Vi que eu faço várias coisas erradas, inclusive, é muito bom. Ah, Gente, queria agradecer muito, Bárbara, muito obrigada pelas dicas, foram muito, muito, muito boas. Eu acho que não importa se você está começando agora, se você já tem experiência, fazer currículo sempre é um momento de muita dificuldade, né? Porque você nunca sabe quem está analisando o seu currículo, né? Então, tem empresas que são RH, tem organizações que é o próprio profissional que vai trabalhar, então assim, e cada um vai prestar atenção numa coisa, né? Então, eu acho que sempre é muito legal a gente, além de todas essas dicas, a gente ser a gente mesmo, que eu acho que é o mais difícil, né? Que assim, né? A gente quer agradar, a gente quer colocar o que a gente sabe, é sempre muita informação que a gente quer passar num pequeno pedaço de papel e num pequeno texto, e num pequeno tempo, né? Que agora com essa coisa de 6 segundos, quase eu morri aqui, né? Então, é assim, muito rápido, gente. e é isso, assim, né? Como é que você capta a atenção de quem está lendo o seu currículo, a sua carta de apresentação? Uhum. Mas é isso, queria agradecer e queria agradecer a todo mundo que está ou esteve ou estará aqui. Então, a gente fica muito feliz. A gente sabe que a Operação COP, né? A gente tá aqui por conta da Operação COP, mas acho que as suas dicas elas são maravilhosas para qualquer pessoa em qualquer momento. Então acho que é bem bacana. Mas para quem está aqui por conta da inscrição da Operação COP, é isso. A gente espera poder ver vocês em breve, né? Por aqui. E é isso, a gente está aqui também. Eu acho que Bruna, é, falando com a Bruna aqui, porque pipocou aqui a mensagem dela, mas serve para qualquer pessoa que está aqui também e que vai assistir. É que é isso, seja você mesmo. O que a gente espera é poder trilhar essa jornada juntos. A gente gostaria muito de poder oferecer essa oportunidade para muitas pessoas. Infelizmente, isso não é possível. Mas é isso, seja você mesmo, escreva o que vier no seu coração, junto com a experiência que você tem, né? O que mais importante é o que, né, a Bárbara colocou isso, né? Assim, o mais importante não é onde você estudou, onde é que, né? Assim, quem é você, né? Então, é isso. E queria agradecer também ao Thaleson e ao Luan, né? Sempre maravilhosos. Encontraram a Bárbara, né? Pessoa maravilhosa. Então, espero vê-los em breve. E é isso, gente. Uma excelente noite, final de noite para vocês. Gente, eu queria agradecer também, não sei se eu tenho tempo, mas eu queria muito agradecer, assim, acho que foi quando o Thaleson me fez a proposta, né? Eu fiquei muito animada, fiquei muito empolgada, porque eu sempre pensei, e isso inclusive vou colocar no meu currículo, essa experiência que eu tive de alguma forma, vou colocar no meu currículo porque, primeiro, pelo propósito do projeto de vocês, né? Então, assim, quando
quando o Thales me falou assim, eu falei, gente, com certeza eu vou. Eu nem pensei muito, não. Eu só respondi, com certeza, tô super dentro. Então, assim, tá aqui para ajudar vocês de alguma forma. E eu sei que currículo é uma parte ali da nossa vida que a gente fica muito inseguro. A gente não sabe como que a gente vai colocar aquelas informações. E é o que a Renata trouxe um pouco, né? Quem tá me avaliando, porque é isso, a gente acaba sendo avaliado o tempo inteiro. Mas espero ter contribuído pelo menos um pouquinho, assim, para dar uma diminuída nessa insegurança, guiar um pouco vocês. Meu contato estava lá, eu vou ver se eu também disponibilizo essa. Eu vi que pediram aqui a disponibilização do slide, eu também super disponibilizo. Porque é isso, assim, a gente está aqui de fato pela COP, eu acho que quem está aqui tem interesse em entrar, né? Tem interesse em participar, se inscrever, ter a chance ali de entrar num projeto tão legal e se desenvolver lá dentro. E inclusive colocar no seu currículo, porque se vocês entrarem na COP, coloquem isso no currículo de vocês, porque isso vai agregar muito valor para a vida profissional e para a carreira de vocês. Então, aproveitem essa chance. Então, e estou aqui também, se precisarem de ajuda, de dicas, estou super disponível. Espero ter contribuído e é isso. Obrigada aí pelo convite e desejo sorte para todo mundo, né? Vou participar do processo seletivo Contribuiu também. bastante, Bárbara. E eu lembro também que eu não sei onde a gente vai colocar, provavelmente o nosso YouTube vai ficar lá. Então, quem quiser rever ou passar para alguém, é só ir lá e dar uma olhadinha. Ai, ótimo. Gente, eu só queria dar uns últimos lembretes. Eu sei que a gente está no finalzinho, tô todo mundo cansado. Só lembrando que as inscrições da Operação COP, como todos sabem, estão abertas até o dia 31 de março. Leiam o edital, pelo amor de Deus, se inscrevam, leiam cada vírgula do edital. Lembrando também do que a Bárbara falou e complementando. No final do edital tem os anexos falando como fazer a carta, o vídeo e o currículo. Então leiam, não passem do limite de página, do limite de tempo, vão fazer tudo certinho, porque tem gente que se esforça para fazer cada vírgula contar, então a gente só vai ler quem fizer a coisa exatamente como pedido. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós teremos uma sessão de tira dúvidas, onde vocês vão poder fazer perguntas sobre o programa, sobre o processo seletivo. Vai ser muito legal. E agradecer pela presença de todos vocês. Eu acho que a gente está vendo muitos rostos novos, pessoas novas. Acho que muita gente tendo o primeiro contato com o Climate Reality nesse evento. Sejam muito bem-vindos a acompanhar nossa organização. A gente tem muita coisa esse ano e no próximo, rumo à COP30, então fiquem à vontade para seguir nossas redes sociais, nossos canais. Nós vamos ter muitas novidades ao longo dos próximos 2 anos, viu? Daqui a pouco a gente vai lançar no YouTube depois essa gravação e muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, viu?